Capítulo 108, Sintaxe, tipos de sujeito. Em nosso estudo da língua portuguesa, um dos aspectos mais cruciais é a sintaxe, que se refere à maneira como as palavras são organizadas para formar frases e expressar significados precisos. Uma parte fundamental da sintaxe é o sujeito, que é o núcleo do sujeito ou o termo da oração que indica o ser do qual se declara algo. Existem diferentes tipos de sujeitos que são categorizados de acordo com a maneira como eles se apresentam na oração. Nesta seção, vamos explorar os vários tipos de sujeitos em detalhes. 1. Sujeito simples. O sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo, ou seja, a oração gira em torno de um único ser. Por exemplo, na frase "o menino correu pela rua", o menino é o sujeito simples, pois é o único ser sobre o qual a frase está falando. 2. Sujeito composto. O sujeito composto, por outro lado, possui mais de um núcleo. Na frase "o menino e a menina correram pela rua", temos um sujeito composto, pois a frase se refere a dois seres, o menino e a menina. 3. Sujeito oculto, ou desinencial. O sujeito oculto é aquele que não aparece explicitamente na oração, mas pode ser facilmente identificado pela desinência verbalismo. Por exemplo, na frase "corri pela rua", o sujeito é oculto, mas sabemos que é a primeira pessoa do singular eu, devido à terminação do verbo corri. 4. Sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado é aquele que não queremos ou não podemos especificar. Existem duas formas de se ter um sujeito indeterminado, utilizando-se o verbo na terceira pessoa do plural, sem que haja um sujeito claro no contexto, ou utilizando-se o índice de indeterminação do sujeito com verbos intransitivos, transitivos indiretos ou de ligação. Por exemplo, na frase "precisa-se de funcionários", o sujeito é indeterminado. 5. Sujeito inexistente, ou oração sem sujeito. Algumas orações não possuem sujeito. Isso geralmente ocorre com verbos que indicam fenômenos da natureza ou estado e fenômeno atmosféricos, como chover, amanhecer, fazer quando indica tempo, haver no sentido de existir, entre outros. Por exemplo, na frase "amanheceu cedo hoje", não há sujeito. Compreender os diferentes tipos de sujeitos é fundamental para a construção de frases coerentes e gramaticalmente corretas. Além disso, essa compreensão pode ajudar a identificar o sujeito em uma oração, o que é crucial para responder a muitas questões do Enem. Portanto, é importante dedicar tempo para estudar e entender esses conceitos, pois eles são a base da sintaxe na língua portuguesa. Em resumo, a sintaxe é um aspecto vital da gramática que lida com a maneira como as palavras são organizadas para formar frases. O sujeito, como parte central da sintaxe, pode ser categorizado em vários tipos, incluindo sujeito simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente. Cada tipo tem suas próprias características e regras, tornando o estudo da sintaxe um elemento-chave na preparação para o Enem.